Deus tem algo a fazer nesta noite, que creio que vai marcar a tua vida, vai abrir portas para você, que nosso Deus, Ele é soberano. Aleluias. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Equipe de louvor, segura mais um pouquinho aí. Gênesis 17, capítulo, versículo 3, 4. 37. Gênesis 37, 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica adornada. Versículo 4. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira agradável. Guarde essa palavra. Tornaram-se tão invejosos. Guarde bem essa palavra, invejoso. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, continua falando conosco nesta noite. Abrimos o nosso coração e dependemos de Ti. Muda aquilo que tem que ser mudado dentro do nosso coração. Necessitamos, Senhor, da Tua presença nesta noite. Em nome de Jesus. Eu creio, amados, que esta noite Deus deseja um conserto com o seu passado. Talvez aqui muitos conhecem a história de José. E todas as vezes que eu ouço falar de José, nós ouvimos falar que José foi governador do Egito. Eu acho que uma das histórias mais lindas sobre perdão é a vida de José. Mas pouco se fala sobre esse fato, para mim, que marcou totalmente a história do povo de Israel. Existe um motivo pelo qual José passou por tudo que ele passou. E quando nós olhamos a história de José, eu não acho errado pregar que José foi um escravo que se tornou um governador, até mesmo porque isso é bíblico. Mas uma das partes dessa história que mais me emociona é nós vermos que José, ele carregou por longos anos aquele sentimento que ele tinha pelos seus irmãos, de um dia ter lançado numa cova e vendido como escravos. Ele precisou de aproximadamente 3 encontros com esses irmãos para que Deus pudesse mudar o coração dele. E a palavra de Deus fala que quando José se revelou para seus irmãos, a Bíblia fala que José deu um grito de dentro da sua alma. Esse grito ecoou dentro de toda a corte egípcia. Todos escutaram o grito da sua alma. Era um grito de um coração que fazia anos que precisava perdoar. É um grito de um coração que estava preso, que estava cativo e que precisava ser liberto. Eu quero que no momento em que estivermos entoando esta canção, desejo do meu coração que você sonde agora como está o seu coração. O que nós temos que entender
história de José, quando nós lemos esses 2 versículos, é uma história de uma família dividida pela inveja. O alvo de Satanás é atacar as famílias, porque a sociedade, a igreja é composta de famílias, e famílias destruídas é igrejas destruídas. Famílias destruídas é sociedade destruída. Hoje o caos que está instalado dentro da sociedade, dentro das famílias, é simplesmente porque o orgulho e a inveja tomou conta de muitas pessoas. Porque o orgulho impede as pessoas de se arrependerem. O orgulho impede as pessoas de reconhecerem que elas erraram. E às vezes um simples me perdoe salvaria um casamento. Mas as feridas foram se amontoando. Foram se amontoando. Às vezes tem pessoas aqui que Deus já me mostrou. Irmãos, deixa eu falar algo. Algumas coisas que eu falo são coisas que Deus me mostrou antes. Existem pessoas aqui que precisam perdoar pessoas que já morreram. Carrega aquele peso, carrega um fardo que não é dela. Às vezes eu gosto muito de ministrar em velório, e às vezes eu chego no velório, eu vejo pessoas debruçadas em cima do caixão, chorando amargamente, mas não é porque perdeu, querida, é porque tem remorso no coração, porque teve a vida toda para pedir perdão, para se humilhar e não fez isso. Agora diante do caixão, diante do morto, está se humilhando. Muitos casamentos são destruídos por falta de perdão. Muitos conflitos nos lares. São pais que magoaram filhos, filhos que magoaram pais, esposas que magoaram maridos, maridos que magoaram esposa. Eu perdoei, mas a primeira oportunidade tem lança na cara, não perdoou, irmãos. Hoje é uma noite de conserto. Hoje é uma noite de arrependimento. Eu acredito que José jamais imaginava o que ia acontecer, até mesmo porque não tinha revelação de Deus igual nós temos. José teve um sonho. Talvez esse sonho foi desvendado lá no final da sua história, para que ele pudesse compreender os desígnios e o tempo de Deus para aquela geração. Deus não estava preocupado somente com José, Deus estava preocupado com os filhos de Israel. Deus estava preocupado com uma geração. Irmãos, deixa eu falar algo. Essa geração nossa está morrendo porque a maioria dos pais estão gerando sementes de morte. Pais que não perdoam, são filhos que não perdoam, são netos que não perdoam. É uma continuação geracional. Mas hoje, Deus quer romper isso. Eu quero que enquanto essa canção estiver tocando, você faça uma reflexão sobre a sua história familiar. Você faça uma reflexão sobre a sua convivência com todas as pessoas que você convive, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na tua casa, seja na sua vizinhança. Qual que é o tipo de relacionamento que você tem? Como as pessoas veem você? Você tem um coração perdoador? Pensa sobre isso. Manifesta o teu poder, revela
peso da sua glória aqui. Vem, Espírito Santo, com o peso da sua glória aqui. Tua palavra diz que quando o Senhor vier, o Senhor convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tens total liberdade neste lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Estão liberados. Amados, quando Deus me deu esta palavra, eu falo isso com muito temor e tremor, que a nossa redenção, a nossa salvação, ela está associada a uma palavra chamada perdão. Nós jamais poderíamos ser salvos se um dia Jesus não nos perdoasse de todos os nossos pecados. Concorda? Amém? Vocês estão aqui? Estão comigo? Sem perdão não há remissão de pecados. Sem perdão não há salvação. E é interessante que o perdão, ele não abre somente as portas para você entrar no céu. Guarde esta frase. O perdão não abre somente as portas para você entrar no céu, mas o perdão abre as portas para você se mover nesta terra. Quem não perdoa está travado, está amarrado. Forte isso, irmãos. Quem não perdoa, não caminha, não sai do lugar. Eu fui perguntar para o Espírito Santo por que ele disse assim, que se eu for trazer a minha oferta aqui no altar, e eu descobri que eu tenho alguma coisa contra o pastor Alessandro, eu não posso deixar minha oferta aqui, Deus não recebe minha oferta. É isso que diz? Não, é que se o pastor Alessandro tiver alguma coisa contra mim, não é se eu tenho contra ele, é o contrário. Se eu descobrir que o pastor Alessandro tem uma coisa contra eu, e eu trouxer a minha oferta aqui, Deus não aceita a minha oferta. E eu perguntei, Deus, mas o que tem a ver a minha oferta com isso? Deus falou assim: quando você traz a sua oferta, você traz o seu coração, e seu coração está sujo. Aonde está o teu tesouro? Aí está teu coração. Então, se eu trago o meu tesouro aqui, aqui está meu coração. Então, se o meu coração estiver sujo, a minha oferta é rejeitada. E se a minha oferta é rejeitada, olha só, Jesus diz lá em Mateus, abre aí, vamos lá para mim mostrar o texto bíblico para vocês, Mateus 6, 14 e 15, vamos lá. Depois nós vamos voltar no texto de José, só para a gente... Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, o que acontece? Assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Entenda uma coisa: se eu não perdoo meu irmão há 10 anos Deus não me perdoa. Se Deus não me perdoa há 10 anos eu estou em pecado. Há 10 anos Deus não está aceitando a minha oferta. Aí tem pessoa que fala assim: pastor, mas eu faço tudo certinho, eu dizimo, eu oferto, mas não prospero. Está aqui, está a resposta. O coração não está liberado. Queridos, o nosso coração, ele é fonte de vida. A Bíblia fala: tudo que se deve guardar, você deve guardar o teu. Por quê? Porque ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da sua vida terrena e a fonte da sua vida celestial. Porque o dia que você fez uma oração de entrega para Jesus, você falou: Jesus, eu entrego a minha mente. Não, você entregou o seu coração.
E se você entregou o seu coração não pertence mais a você. Ele pertence a Jesus, ou não pertence? Volta um pouquinho, 5:23 aí, ó. Mateus 5:23. Aí em Mateus ainda. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao teu altar e te lembrares de que, olha só, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é que eu tenho alguma coisa contra ele. Se eu descobrir que o irmão Hermes não gosta de mim, tem alguma coisa contra ele, eu tenho que ir lá pedir perdão para ele antes de entregar a minha oferta. Jesus está dizendo isso. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Então eu pergunto, perdão está ligado à prosperidade ou não? Está, ué. Se Deus não aceita a minha oferta, como Deus vai prosperar? Ele não está aceitando o que eu estou dando para ele. O meu coração não está vindo junto aqui. Sabe por quê? Porque o meu coração está manchado. Queridos, eu vou falar algo. O maior fardo que alguém possa carregar sobre os seus ombros é o ressentimento, é a raiz de amargura, e as feridas mal curadas. Nós não imaginamos o efeito que isso tem espiritualmente. Por isso, quando Jesus chegou naquela pessoa e disse assim, os teus pecados estão perdoados. E alguém disse, quem é esse que até poder para perdoar pecado tem? Qual que é mais fácil? Dizer, levanta-te e anda, os teus pecados estão perdoados. Carregava pecado há anos. Sabe onde estava? Na sinagoga. Ah, pastor, mas eu esqueci. Nós sabemos quando uma pessoa perdoa, sabe quando? Quando nós elogiamos uma pessoa para ela e rapidamente ela tem uma reação. Quando alguém elogia uma pessoa que te feriu e você consegue ajudar aquela pessoa a elogiar também, você está curado. Pastor, perdoar e esquecer? Perdoar é não lembrar com ressentimento. Até mesmo porque tudo que você faz fica gravado aqui na sua mente, que não tem como você apagar. Mas o perdão, ele abriu acesso para você. Hoje, se você tem acesso ao céu, é porque Jesus te perdoou. E quando você não perdoa, você está rejeitando o sacrifício de Jesus. Quando você não perdoa, você está dizendo, Jesus, o que o Senhor fez na cruz, não vale nada para mim. Você está anulando o sacrifício de Jesus. José, ele perdeu o acesso ao seu pai por longos anos, por mais de 20 anos. Não conseguia falar com o pai. Vocês imaginam, irmãos, o coração de um pai, saber que um filho foi despedaçado e não foi despedaçado. Saber que um filho está morto, mas o filho não está morto. E essa mentira perdurou-se por muito tempo. Porque para os próprios irmãos de José foi uma surpresa quando eles se depararam de frente com José. E eles disseram o quê? Quem são vocês? Olha, nós somos a terra de Canaã, nós temos um pai, nós temos um irmão mais novo, mas o outro já morreu.
Irmãos, o ódio havia matado José. José, no coração dos seus irmãos, já estava morto. José não estava mais vivo. Eles não imaginavam que um dia eles iam se dar de frente a frente com José. Irmãos, aquilo que nós procrastinamos, vamos, jogando para frente, um dia nós vamos ter que dar frente a frente com eles. E vamos ter que consertar. Eu já contei aqui uma vez, eu trabalhava numa empresa, e eu tinha uma funcionária que começou a me dar muito problema. Eu chamei a primeira vez, expliquei para ela que eu ia demiti-la. Tinha dó porque eu sei que precisava trabalhar. Chamei a segunda vez, expliquei, precisa melhorar, fica muito no telefone, horário de expediente. Não melhorou. A terceira vez, eu a demiti. Essa menina, ela gritava dentro da loja, desesperada. Ficou com um ódio muito grande de mim. E uma sexta-feira à noite, eu estava descendo para dirigir uma vigília. E de manhã eu acordei e Deus falou para mim assim: o que você vai ministrar hoje? Eu falei assim: eu vou ministrar cura interior. Ele falou: então você precisa ser curado. Eu falei: como assim? Ele falou: você precisa perdoar uma pessoa. Eu falei: quem? E Deus me mostrou essa menina. Eu falei: Deus, mas eu não fiz nada para ela. Eu simplesmente cumpri meu papel de funcionário da empresa. Eu gerenciava a empresa e precisava tomar uma posição. Então eu tomei a decisão correta, eu precisava fazer isso. Deus falou: mas ela ficou magoada com você. Eu falei: tá bom, Deus, então me dá uma oportunidade. E naquela manhã eu desci para a cidade. Lá naquele compra Fernando Corrêa da Costa que fechou, eu saí com o carrinho do mercado no meio do corredor. Quando eu olho do outro lado, eu a vi. Irmãos, bateu um desespero. Pensa, eu peguei o carrinho, virei as costas rápido, fiz o contorno e fui para o outro corredor. Quando eu fui para o outro corredor, eu não me atentei que ela fez a mesma coisa. Ela foi para o outro corredor, só que ela não me viu. Ela foi para o outro corredor e veio empurrando o carrinho e bateu o carrinho dela de frente com o meu. E eu olhei dentro dos olhos dela. Disse: agora preciso me consertar. Disse: olha, eu quero que você me perdoe. Não vou justificar. Apenas te peço perdão. Ele falou: você está perdoado. Aquilo já é passado. Irmãos, pensa no alívio que a gente ministra à noite. Às vezes são coisinhas pequenininhas que vão acumulando. É coisa simples, aparentemente para nós, para Deus não. Sabe que aquele cisquinho que entra no olho, mas incomoda, não é? Você passa o dedo e o cisquinho não sai. Volta lá em Gênesis capítulo 37. Vamos andar um pouco na história de José, para vocês entenderem. Então diz assim: estas são as gerações de Jacó, versículo 2. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Essa expressão, José trazia uma má fama deles a seu pai, na verdade os irmãos de José não era flor que se cheirava, que quem conhece a Bíblia sabe disso. É só estudar a história deles. Os irmãos de José, além de não ser flor que se cheirava, tinham um agravante. Tinha um cara muito crente perto deles. José era um homem de princípio, era um adolescente que tinha princípio da palavra. José era um adolescente que sabia muito bem o que queria. Embora na sua imaturidade,
José era um menino muito obediente a seus pais. José era um exemplo para os adolescentes da nossa geração. Por isso seus irmãos o odiavam. Por isso seus irmãos não gostavam dele. Então, quando os irmãos de José olhavam para José, eles sabiam, primeiramente, que José não era irmão legítimo deles. Segundo, eles sabiam que José tinha o temor de Deus. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós tomamos a decisão de andar com Deus numa vida de santidade, nós vamos encontrar muitas pessoas que não vão gostar de nós. Estranho seria se todos gostassem de nós. Tanto é que Jesus, tinha muitas pessoas que não gostavam de Jesus. Tinha pessoas que odiavam Jesus. Então José, tudo que os irmãos de José faziam, José ia lá e contava para o pai dele. Os irmãos ficavam muito bravos, até que um dia os irmãos fez um plano, planejaram dar um fim em José. E Deus falava muito com José. Quando Deus deu aqueles 2 sonhos para José, a respeito da seca do Egito, José ainda cai na bobeira de contar para os irmãos dele. Aí os irmãos mais se invejavam ainda. Então eles planejam. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um fim nesse sonhador. Então eles planejaram matar José. Rubem interviu e falou, não, peraí, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, ele é nosso irmão. Então alguém teve a decisão de jogar José na cova. Quando eles jogaram José na cova, eu creio que Rubem não estava por perto, porque quando Rubem voltou, José tinha sido vendido. E eles voltaram até com aquela túnica de José manchada de sangue. E essa história eles contaram para Rubem. Então essa história chega até Jacó, dizendo que José tinha sido despedaçado por um animal, por uma fera. Nesse percurso, José vai para o Egito. E lá no Egito, acho que todos já sabem, conhecem bem a história de José, Deus prosperou muito José. Aumenta um pouquinho a sua Bíblia aí, vai para o capítulo 42. Antes, para um pouquinho no 39, só 2 versículos que eu quero ler, um no 39 e um no 40, que diz assim, ó, 39, 3, 39, 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 40, o capítulo 40, perdão. Versículo 8, e eles lhe disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E disse José, não são de Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Peraí, José, ele tinha convicção de que Deus falava com ele. Por quê? Ele falou, conta para mim um sonho. Ele tinha convicção que Deus falava com ele. Essa semana uma pessoa me passou uma mensagem assim, pastor, me será que o senhor interpreta sonho? Irmãos, deixa eu falar aqui, deixa eu abrir esse parênteses aqui rapidinho, tá? Eu não interpreto sonho. Tem sonho que às vezes você conta, Deus vai dar a revelação daquele sonho. Mas não quer dizer que eu interpreto sonho. Tem pessoas, por quê? A pastora Mariana, inclusive, até que trouxe a interpretação do sonho, e eu não consegui interpretar o sonho. Eu entendi alguma coisa dentro do sonho, mas não interpretei o sonho. Então a pastora Mariana falou, pastor, é isso, testificou. Então amém, passei para a pessoa. O que nós precisamos entender, amor? Igreja, amor. Igreja, amor da minha vida. O que nós temos que entender é que Deus continua falando em sonho. Não, vocês não entenderam. Deus continua falando em sonho.
Alguém aqui tem sonhado? O povo não tem sonhado. Pastor, eu não consegui nem dormir quase. Mal durmo, já acordei, não dá tempo nem de sonhar. Queridos, Deus continua falando através de sonhos. Nós precisamos estar muito atentos concernente a isso, porque quando nós interpretamos os sonhos, nós entendemos os tempos. José, ele interpretou o sonho e entendeu os tempos. Quando Deus dá sonho profético, nós interpretamos o sonho e entendemos qual que é o tempo que Deus está se movendo para aquele tempo. Então José entendeu isso. José entendeu o tempo que ia chegar de seca. José entendeu o tempo que ia chegar de fartura. José entendeu o tempo que ele ia para a casa de Faraó. E lá, José estabeleceu, vamos dizer assim, o seu reinado. Mas algo que me chama a atenção. José, a Bíblia fala também no versículo 21 de 39, e o Senhor, porém, estava com José. Deus esteve o tempo todo com José. Mas algo que me chama muita atenção. José era um homem próspero. José viu todos os seus sonhos sendo realizados. José viu seus irmãos se dobrando diante dele. Mas algo ainda mexia com José. Aquela bronquinha de ter ficado dentro daquela cova, ter passado por toda uma situação que talvez poderia ser evitado. Então José começa a pensar: o que eu vou fazer? Diante dos irmãos dele, ele chega diante dos seus irmãos e fala assim: vocês são espias. Porque José reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não reconheceram José. Então José pensou: agora é a hora da minha vingança. Como muitos crentes dizem agora: minha vingança será maligna. José falou: agora eles me pagam. Então, vocês são espias. Não somos espias. Então José faz toda aquela armadilha que a maioria aqui já conhece a história de José. Coloca ali o dinheiro deles de volta. Talvez a situação poderia ser resolvida no primeiro encontro com José. Não poderia? José poderia ter, no momento, já ter se arrependido, ter pedido perdão para os seus irmãos. Ele teria tido conserto. Não. Os irmãos dele foram voltar lá no terra de Canaã. Depois voltaram de novo. Depois foram e voltaram. Tudo porque José não havia conseguido perdoar seus irmãos. Mas, meus irmãos, quando José tem a revelação de que aquele tempo foi necessário para que Deus pudesse poupar toda a sua geração. Então José encontra com seus irmãos e diz assim: olha, não foi vocês que me enviaram para cá. Não foi vocês. Quem me enviou para cá foi Deus. Agora, espera aí. Queridos, será que onde você está não é a situação e o momento que você vive, não foi Deus que te colocou você aí? Para cumprir um propósito? Talvez até um momento desagradável que você passou, humilhante, que você se magoou, que você se feriu, que você carrega uma mágoa até hoje. Talvez não foi um momento em que Deus permitiu para que pudesse trabalhar na tua vida e você não deixou ser trabalhado. Irmãos, eu ouvi uma frase uma vez, se eu não me engano, acho que foi Wesley Dewell que diz em seu livro Em Chamas para Deus, que o orgulho nos torna mais parecido com Satanás do que com Deus. Achei essa frase muito forte. Mas todas as pessoas fortes de argumentos são fracos de arrependimento. Quem está pronto a argumentar: por quê? Tem porquê. Eu estou errado, perdão, eu errei. As pessoas que argumentam têm dificuldade de se arrepender. Elas não se arrependem fácil. Porque fulano... Irmãos, quando você chegar diante de Deus, a única coisa que Deus quer saber é como está o seu coração.
Talvez você chegou até aqui somente pela misericórdia de Deus. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 42, agora nós vamos para 42. E Rubem respondeu-lhe dizendo: não vou lhe dizer eu, dizendo: não pequeis contra o moço? Mas vós não me ouviste, e vedes aqui, o seu sangue também nos é requerido. Agora eles começam a entender que o que eles fizeram lá atrás trouxe uma consequência aqui na frente. Eles começam a ver que a situação no qual eles estão vivendo é reflexo de uma ferida que eles provocaram. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Olha a atitude de José. A atitude de quem tinha perdoado, irmãos. Amarrou o próprio irmão. Tinha perdoado aqui? Não, irmão, José não tinha perdoado. José estava fazendo o quê? Aflorando aquela ferida, aquela mágoa que está dentro dele agora eu vou me vingar. Diz que ele amarrou Simeão. Irmãos, e ordenou José, 25, que enchesse o saco de trigo e restituísse o seu dinheiro, cada um no seu saco. Eles dessem comida para o caminho, e fizeram-lhe assim. 28, e disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e aí mesmo aqui no meu saco. Então lhe desfaleceram o coração e pasmaram, dizendo: ué, o que quer dizer isso? O que Deus tem feito? Vieram Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espia da terra. Mas dissemos que somos homens de retidão, não somos espia. Somos 12 irmãos, filho do nosso pai, um já não é mais. Aparece várias vezes essa expressão, um já não é mais. José já estava morto para os seus irmãos. José já estava morto para Jacó, mas não estava morto para Deus. José estava muito e muito vivo. José estava reinando. Olha só, passa para o capítulo 43. Versículo 11. Então disse-lhe Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Queridos, agora entenda isso. Jacó manda uma oferta para José, mas não sabe que é José. Aonde que Jacó estava? Num período de seca. E foi a oferta, vocês viram aqui, uma oferta de excelência. Ele manda uma oferta para José. Sabe o que aquilo simbolizava? Porque ele não fez sabendo que era seu filho que estava reinando lá no Egito. Isso simbolizava um destravamento para toda a sua geração. Essa semente de tempo de seca trouxe uma abundância para... Tanto é que o povo de Israel foi habitar na terra de Gossém, que é a melhor região ali do Egito na época. Foi que José deu para os seus familiares. Uma semente no tempo de seca.
e uma grande colheita no tempo de seca. Fala agora que época de seca você não planta e que época de seca você não colhe. A família de José foi sustentada. Olha lá, versículo 26 em diante. Vindo, pois, a José trouxeram-lhe ali presente que estava na sua mão. Inclinaram-se a ele em terra. E ele lhes perguntou: como estavam? E disse: vosso pai, o velho, de quem falaste, o velho. Olha só como tratava o paizinho já. Já quase é chamado de velho aqui. Eu ouço de vez em quando meus filhos chamam, ô velho. Os guris me chamam de velho de vez em quando. Eu falei, rapaz, não estou tão velho assim não, hein? O velho de quem falaste está bem, ainda vive. E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai, e vive ainda. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Os irmãos, imagina a cena agora, eles se inclinando diante de José, e José passando um filme em sua cabeça. Cova, casa de Potifar, cárcere. Irmãos, a mente humana, ela tem essa facilidade de processar todo um passado doloroso em questões de segundo. E como processa? Então, e os levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem falastes. Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. Os irmãos acham que qual foi a intenção de José em pedir para trazer Benjamim? Era simplesmente porque ele queria encontrar o irmão? Não, ele queria segurar o irmão, sabe, para massacrar mesmo, para que os irmãos pagassem um preço alto com a própria vida, aquilo que eles fizeram com José. Então Jacó, desesperadamente, entre a vida e a morte, fazer o quê? Eu vou liberar meu filho. Levou. Mas o encontro, o desfecho final dessa história, né? No capítulo 45 diz assim: então José não podia conter-se diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazer sair daqui todo mundo, ou todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó ouviu. Irmãos, versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Sabe o que aconteceu aqui? José entendeu o propósito. Quando José entende o propósito, então ele faz o quê? Ele libera o coração dele. Mas eu digo para você, você não precisa entender o propósito para liberar seu coração. Você libera o seu coração e você entende o propósito. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, vossa descendência, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Agora vocês podem descer e chamar papai para cá e toda a comitiva. Queridos, quando eu olho para essa história, eu vejo que Deus, Ele queria nos ensinar algo muito mais do que o segredo de uma vida próspera. Eu creio que Deus, Ele nos dá aqui, nos ensina uma história de restauração, de cura, de provisão para uma descendência. Aquilo que nós recebemos
é aquilo que nós transmitimos. Nós não podemos transmitir algo que nós não recebemos. Nós não podemos dar algo que nós não temos. Nós só amamos quando fomos amados. Nós só perdoamos quando somos perdoados. E às vezes uma pessoa chega até nós e fala assim: me perdoa porque eu fiz isso. Se é uma coisinha simples, você nem sabe, às vezes você fez sem querer, fala: está perdoado, irmão, em nome de Jesus. Mas, irmãos, quando é algo que feriu a nossa alma, lá no íntimo, fala assim: está perdoado, irmão, mas eu vou orar ainda. Eu vou orar ainda. E eu quero, neste momento, pedir que você feche os seus olhos. Eu não sei porque Deus falou tanto sobre perdão e arrependimento hoje. Na verdade, eu creio que Deus, Ele quer mudar. Ele deseja ardentemente mudar a nossa trajetória a partir de hoje. Uma das histórias que eu acho mais linda no Novo Testamento, eu quero passar bem rapidinho sobre ela antes de nós fecharmos. Daquela passagem de João 13. Quando Jesus, Ele passa as últimas instruções para os seus discípulos, e nessa última instrução, nesse último ensinamento, Ele dá um ensinamento muito prático. Ele senta na mesa com os seus discípulos, ele despe, ele começa a se despir, aí ele pega uma toalha. Eu fico imaginando a casa no qual eles estavam. É a casa o anfitrião, não sei onde o anfitrião estava, porque a Bíblia não diz, mas eu creio que o anfitrião deveria estar presente, talvez, naquele momento, o dono da casa. E essa é uma tradição dentro do judaísmo. A maioria do pessoal que tem servo sempre tem alguém para lavar os seus pés. Tem um escravo que faz isso. Esse é papel do escravo, lavar os pés. Por isso que a última ministração que eu ministrei aqui, que eu falei sobre que nós somos escravos de Cristo, é exatamente isso. É nesse sentido, literal. O escravo não tem direito. O escravo, ele não faz o que ele quer, ele faz aquilo que o seu Senhor determina. Jesus, naquele momento, ele senta e ele pede uma bacia, enche de água. E eu fico imaginando o pé daqueles discípulos andando naquela Palestina, aquela terrona. Todos eles andavam de sandálias, era hábito da época, o calçado da época era uma alpargata de couro, os pés todo encardido. Então Jesus, ali ele se abaixa, pensa, Deus se humilhando, Jesus, o próprio Deus se humilhando, e ele começa a lavar. Eu imagino ele lavando o pé de Judas. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele sabia que Judas já estava traindo. Ele já sabia que Judas já havia traído, porque Jesus viu no futuro. Jesus já havia perdoado Judas. Jesus viu muito além. Jesus começa a lavar o pé daqueles discípulos. E depois que ele faz todo aquele cerimonial, ele faz uma pergunta chave: entendeste o que eu fiz? Tudo aquilo que nós não entendemos, nós não praticamos, irmãos. Nós só praticamos aquilo que entendemos. Entendeste o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, assim vós também deveis lavar os pés uns dos outros.
esse ato de humilhação. É por isso que Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala, no versículo 6, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e tomando a forma de servo. A palavra servo ali é escravo, tomando a forma de escravo. Por que escravo? Porque escravo que lava o pé. Jesus se humilhou como escravo e lavou os pés dos seus discípulos, para nos dar o exemplo. E às vezes nós empinamos o nosso nariz, dizemos: eu sou o dono da verdade, não fui eu que errei, não é eu que tenho que pedir perdão, é Ele que tem que pedir perdão para mim, é ela que tem que pedir perdão para mim. Quem não perdoa não é digno do perdão de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você faça agora um exame retrospectivo. Eu quero que agora você examine sua vida. Queridos, a nossa vida é morada de Deus. Este corpo é morada de Deus. O texto de 1 Coríntios 3,16 fala que o vosso corpo não pertence mais a vós, ele pertence a Deus. Se o teu corpo não pertence mais a você, a sua boca não é sua, você não fala o que você quer. O seu coração não é seu, você não perdoa quem você quer. A sua mão não é mais sua, você não pega o que você quer. Os seus ouvidos não é mais seu, você não ouve aquilo que você quer. Os seus olhos não é mais seu, você não olha para aquilo que você quer. E nesse momento, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, nós vamos fazer exatamente o que Jesus fez. Eu quero desafiar você em nome de Jesus. Você é filho que está magoado com seu pai, pai que está magoado com seu filho, mãe que está magoada com filha, filha magoada com mãe, esposo magoado com esposo. Você está ferido, mas não consegue permitir ser curado. Nesta noite eu quero que você convide esta pessoa a sentar nessa cadeira. Você vai olhar para ela como se estivesse olhando para Jesus. E você vai pedir perdão olhando nos olhos dela. Pastor, essa pessoa que eu tenho uma mágoa muito grande não está aqui nesta noite. Pegue alguém que possa representá-la. Olhe para ela como se estivesse olhando para aquela pessoa. Pastor, essa pessoa já faleceu. Chama uma pessoa, irmãos. E eu vou ser bem claro nessa colocação, tá? Eu vou ser bem claro. A pessoa vai entender. Deus não dá volta. Tem pessoas aqui que o pastor Gerson faleceu e ela ficou magoada com o pastor Gerson. A pastora Rosângela está aqui, os dois são um. Você pode chamar a pastora Rosângela e pedir perdão para ela diante de Deus. Hoje é uma noite de conserto. Hoje é uma noite de restauração. Enquanto estivermos cantando esta canção, nós não vamos ceiar enquanto não houver um conserto entre você e Deus, entre você e essa pessoa. E eu falo mais além, se precisar eu chamo por nome, porque tem pessoas que Deus já me mostrou. Não tem problema em chamar por nome, tá?
tá? Então você tem a liberdade, neste momento, de deixar o Espírito Santo te mostrar as pessoas que você precisa se consertar com ela, pedir perdão e assim ter acesso à mesa do Pai e ceiar com Ele nesta noite. É uma noite de conserto. Você tem toda a liberdade. Espírito Santo, feche os seus olhos, fique de olhos fechados. Espírito Santo, este lugar é teu. Nós somos o teu povo. Nós somos a tua igreja. E nós reconhecemos que carecemos, Senhor, do teu perdão nesta noite. Move-te neste lugar, Espírito Santo. Move-te neste lugar, Espírito Santo. Move-te neste lugar, Espírito Santo.